Da Vamos lá. Record. Meu- Olha o meu lápis, hold meu lápis. Que lindo Meu, seu lápis. Bonito! as Poxa, eu quero pessoas comprar amam coisas comigo. novas de papelaria. Eu não preciso, mas eu quero. Eu arrumei uma agenda de gatinhos. Olha, Aí, tá Ai, que vendo? É isso? lindo. a minha agenda de gatinhos serve para quê? Para fazer as listas de pessoas que a gente tem que ligar e mandar mensagem para eu não perder. Ai, Porque eu gente, eu estava tenho usando tanto post-it. caderno aqui, tanta coisa que eu não escrevo nada. Assim, eu desisti desse negócio de agenda e porque eu não escrevo. Não Porque a minha adianta. quantidade de Ai, post-its aumentou consideravelmente na mesa. E aí tá inóspito, sabe? Tô parecendo aqueles memes dos post-its. Vou eu tentar uso, tá? concentrar. Cadernos dos clientes que a gente recebe nos treinamentos. Eu uso também. Eu tô Uma usando um. maravilha. Queria dizer, Um queria eu tô pedir a todos usando. que sempre dê caderninhos, que eu adoro. Aceitamos caderninhos. Aceitamos caderninhos. Bom, gente, bem-vindos a mais um Café com a Nêmesis. Estamos aqui hoje reunidas, né? Eu, Ana, Thaís e Nath, para a gente falar aqui do tema de Janeiro Branco, né? Estamos nesse mês, então queremos falar sobre a conscientização sobre saúde mental, né? Esse é um tema que para todas nós é muito importante, né? Vem da nossa formação, vem da nossa questão do trabalho com a saúde, né? E a gente sabe da importância da gente falar sobre as questões relacionadas à saúde mental e bem-estar para as organizações, né? E aí, para a gente contextualizar, para a gente começar essa conversa, quero trazer aqui alguns dados, algumas informações que mostram como essa discussão ela vem sendo cada vez mais importante, né? Sendo colocada no lugar que ela deveria ter aí de importância para as empresas, né? Lá em 2019, o Fórum Econômico Mundial ele já colocou o bem-estar psicológico como uma das principais questões a serem monitoradas da empresa, né? Porque a gente teria gastos com questões emocionais até 2030 que seria de 6 trilhões de dólares em todo o mundo, tá? Então, eu tô aqui olhando para minha colinha para não falar errado. Deve ter aumentado esse número já, gente. Eu já tô achando que ele Já, aumentou. né? Não sei se você quer Lembrar fazer que essa esse conta. número, 6 trilhões, era pré-pandemia, né? Você imagina agora Pré-pandemia. atualizado. A inflação aí Isso que eu queria, pandêmica. isso que eu ia pontuar. 2019, pré-pandemia, e já era uma ameaça, né? Porque Sim. os dados vinham mostrando um crescimento constante do adoecimento mental global, né? Global. E aí, isso é tão importante, tão vigente, né, que em 2022 a OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca o burnout dentro das doenças de trabalho, né? Então, o burnout, Uhum. ela passa, né, a ser uma questão ocupacional e não mais só uma questão aí de saúde mental, vamos dizer, mais geral, né, o diagnóstico geral. O diagnóstico é o burnout é causado por questões relacionadas ao ambiente do trabalho. Então, vem mais essa camada aí para a gente afirmar o E as, quanto o é, ambiente de e trabalho as traz, né, essa empresas. questão. E as empresas passam a responder por isso, né? Essa mudança, ela também traz um Exato. peso maior para o lado da Mais organização, nesse sentido. responsabilização. Isso, mais responsabilização. Exatamente. Exatamente. E aí, em relação ao burnout, né, em 2023 agora, o INSS fez uma pesquisa, né, mostrou alguns dados, falando que 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout no Brasil, tá, nesse ano de 2023, e esse número vem crescendo desde 2021, tá, então é uma tendência Uhum. crescente da gente ter afastamentos legais, formais de pessoas por conta do burnout. Mas entende-se que esse é um número subnotificado, tá? Por quê? Até Lógico. aqui, ó, fiquei rouca, emocionada. Porque Falhou as até a voz. pessoas, falhou até a voz. Porque a gente acaba tendo aí um número de pessoas que são afastadas por conta do esgotamento no trabalho, por conta do burnout, mas não são formalizadas como tal. Então, isso também é subnotificado e estima-se que a gente tem 40% da população econômica ativa sofrendo com a síndrome de burnout. Então, imagina, é um número Fora, enorme, muito grande, né? E fora agora, aquelas pessoas que seguem trabalhando, não é mesmo? que seguem Fica no Que trabalhando. burn-on. tiram ali alguns dias, tiram umas Isso que eu ia férias, falar, ou tira férias. Tem o né? pessoal E que tira aí férias e Isso, volta. volta e continua fazendo aquilo que dá, ainda que esteja em sofrimento, né? perfeito. E por conta de tudo isso, né, todas essas questões, agora em 2024 foi aprovada uma atualização da lei da NR01, né, da norma regulatória NR01, que avalia ali certos riscos dentro do ambiente de trabalho, e aí ela foi atualizada para que a partir desse ano os fatores psicossociais eles passem a ser considerados nesses relatórios de risco dentro das empresas. Então as empresas a partir de agora precisam monitorar os riscos psicossociais dentro do trabalho e mais do que isso, elas precisam também fazer algo em relação a isso, né? Passa a ser algo que as empresas, de forma agora formal, também precisam responder sobre o ambiente de trabalho. Então, a gente vê que está tudo
conectado, né? Tá tudo ligado. A gente tá tendo uma crescente desses assuntos exatamente porque a gente está tendo Sim. uma crescente dos problemas relacionados à saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, para esse café com a Nêmesis, a gente quer falar um pouco sobre essas questões e o que que as empresas estão fazendo em relação a isso. Porque a gente vê que tem toda essa movimentação, a gente sabe que algumas empresas estão fazendo algumas ações, mas os números eles seguem crescendo. A gente não está vendo aí uma diminuição desses números. E aí tem um fator que é o care washing, né, como a gente chama, que Uhum. são essas ações das empresas que não necessariamente melhoram o ambiente, mas que são colocadas ali como, olha como estamos resolvendo todas essas questões, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso no nosso café. Então eu queria ouvir de vocês para a gente começar. Como é que vocês veem esse histórico que a gente tem, né, dessas leis e o que as empresas estão fazendo para lidar com isso, né? Posso lembrar do meu momento não atendam os telefones, um dos meus momentos de Amo. falha, dos erros de gestão. A gente, Otimismo, amiga. a gente começa a falar da importância do cuidado, da gestão do estresse, do bem-estar. Bom, isso é algo essencial na fundação da Nêmesis, e eu lembro que eu escrevi um texto sobre isso antes da pandemia. E eu falei assim, não, isso é muito importante, vamos falar sobre isso. Aí chegou a pandemia, eu falei, agora vai, agora, com certeza, Thaís já me ouviu falar isso todo ano, fala, agora, saúde mental vai, ó, vai bombar, Vai é ser muito o tema. importante. Esse é o tema do ano. Aí passa-se Finalmente um chegou, ano. né? Esse momento que a gente vai ouvir as pessoas falarem que isso é Isso. prioridade. Agora vai, ó, todo mundo vai ligar e falar assim, vamos, gente, resolver aqui a saúde mental desse povo. Aí passa-se a pandemia inteira. A gente fala, a gente avisa assim, vai agravar, vai aumentar, vai vir uma segunda onda de transtornos mentais como consequência da pandemia. Melhorou, claro que tem mais gente buscando, acionando, discutindo, mas a gente percebeu, eu senti assim, o investimento não chega onde deveria chegar, em termos de densidade, de tempo, de alcance, e eu ainda estou esperando os telefones tocarem. Assim, eu ainda não A gente tá sinto que o pronta. mercado chegou onde a gente chegou, e você fala assim do timing da discussão, né? Do tempo que leva, ver quantas informações a Jojo trouxe, quanta coisa aconteceu e segue acontecendo. E eu ainda estou com a esperança, gente, que a gente começa falando, será que vai ser esse ano, 2025, vai ser o ano que nós vamos cuidar da saúde mental dos colaboradores? Eu Essa acredito. aqui Hashtag eu acredito. é uma discussão visceral para mim, que eu estou esperando. Eu estou com a expectativa de uma criança de 5 anos, entendeu? E ainda não aconteceu. Eu acho que Vamos. vale a pena também a gente trazer um dado, acho que é positivo, né? Acho que mostra uma maturidade do nosso país e a gente fala muito mal, né? A gente tem muitas críticas porque temos que melhorar muitas coisas em diferentes áreas, mas também ano passado, né, 2024, a gente teve lá uma lei de incentivo às empresas promotoras de saúde mental, né? Uma lei que foi aprovada Uhum. para que as empresas seguissem critérios que mostram que ela é uma empresa que, de fato, se preocupa e promove a saúde mental dentro do seu ambiente de trabalho. Então, essas empresas serão certificadas, esse certificado vai durar, né, vai ter a durabilidade ali de 2 anos, e elas poderão ser reanalisadas, ser reavaliadas para ver se seguem tendo esse certificado. É bacana a gente ver que há um movimento de olhar para isso, e isso é um incentivo, né? Esse selo, esse certificado é um incentivo para que as empresas entendam que isso também traz benefícios, do ponto de vista de marca empregadora, mas para além disso, né? O que a gente vem batendo há décadas é que uma equipe saudável mentalmente, com um bom equilíbrio emocional, ela é uma equipe que produz mais, ela é uma equipe sustentável, é uma equipe criativa, é uma equipe que vai trazer muito menos problema para a empresa. Então, se você não se Uhum. convence pelo lado humano da questão, né, que a gente pode falar aqui em sequência, que são vidas, são seres humanos que vão estar ali sendo impactados negativamente por ambientes que acabam gerando adoecimento mental. Se você não se comove, né, se você não se mobiliza por essa causa, que sem dúvida é a nossa principal causa, existe também a causa do próprio negócio, né? Não é sustentável um ambiente de trabalho onde as pessoas adoecem. E a gente tem milhares de exemplos de por que isso não dá certo, por que isso não funciona. E dá para fazer conta e mostrar que isso não funciona, e dá para mostrar também no dia a dia como isso impacta negativamente os times. Então, acho que lembrar dessa mudança, né, dessa lei que a gente está trazendo aqui agora, e que eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai ver
movimentos em relação a isso, né? É muito recente. E conectar com o que a Joana falou do care washing, né? Que é essa famosa maquiagem de ações instagramáveis ou que vão para o Ah, LinkedIn, sim. muito belas, de ações, de eventos, semana dedicada, mas que não mudam nada na prática ou que geralmente não estão colocando o dedo na ferida, né? Resolvendo os problemas que precisam ser resolvidos para que a empresa realmente seja uma empresa que se preocupa com a saúde mental. Nath, Que mais? e o Thaís, care washing, como é que chega? você tá falando, você começou a falar né, do que mobiliza as pessoas a olharem para isso, né? Se a gente for olhar a definição de saúde mental pela OMS, ela inclui, inclusive, a capacidade da pessoa de exercer um trabalho e ser produtiva nesse trabalho. Exatamente. Então, porque a gente precisa, né? A gente quer se sentir produtivo, a gente quer se sentir bem, a gente se sente bem fazendo algo que a gente vê o resultado e que a gente vê que consegue. Então, essa motivação do negócio, né, da produtividade, ela está inclusive na definição do que é a saúde mental, né? Uhum. E é impressionante que a gente ainda esteja falando sobre algo que para mim, me assusta um pouco quando a gente fala do care washing, que fica parecendo que é o que você falou, é uma maquiagem, né? Então eu tenho lá alguns testes que vão me dar um determinado selo que diz, olha, aqui tá tudo bem. E o que a gente sabe, né, o que a gente vê é que não necessariamente quem carrega esse selo tá de É. fato, genuinamente imbuído Mandando de bem. resolver o problema, né? Sim, É o que, sim. Ana? Não é necessariamente quem está mandando bem, né? Na verdade, tem um descasamento, né, entre a avaliação que traz aí, a certificação, o selo, e o que a gente escuta da rotina, os feedbacks, as próprias críticas em redes Exatamente. sociais, né, que estão aí abertas. Isso me lembra muito quando a gente conversa sobre como é que, né, quando a gente vai falar das empresas de dentro para fora, né? As empresas colocam para fora, e aí isso vem muito do marketing, né? Quem elas Uhum, são, e aí agora, uhum, né, com todo esse contexto que a gente vive de as empresas falarem sobre propósito e falarem sobre o que elas fazem. Então vai ficando tudo muito mais transparente. A gente fica tendo acesso, a gente tem acesso a uhum, informações internas que a gente não tinha antes, né? uhum, Então não é só um erro, vou chamar de erro aqui, né? Um erro de marketing, vamos dizer assim. uhum, É um erro que começa dentro, né? Então eu tenho lá o selo, mas o que dizem sobre como eu atuo internamente não é compatível com esse selo, uhum, né? E aí uma outra coisa que eu me pergunto é essa discussão, ela passa a ser tão recente dentro desse contexto das organizações que até a forma de metrificar isso é muito nova, é muito recente. Então, a gente ainda precisa também de mais dados e precisa também revisar esses testes. Uma vez que a gente tem uma lei de incentivo, por exemplo, que é fundamental para que isso ganhe impulso, né? Como é que eu sei que isso está acontecendo? Como é que eu sei que determinadas ações atingem as pessoas? Então, a gente precisa estar ainda o tempo todo olhando não só para o que está sendo feito, mas como é que isso está sendo medido, né? Porque senão a gente perde os dados, a gente perde de fato o resultado do que está sendo feito e muitas vezes entra aí só no que é a maquiagem, só no que é bonito, só que o troféuzinho que está ali e no final das contas está todo mundo colapsando lá dentro. é verdade. Não, a gente tem um risco grande. Eu acho que quanto mais o assunto circula, mas o conhecimento não entra, a rotina não muda, maior o risco de uma empresa. Eu acho que não intencionalmente, quando a gente fala do care washing, acho que a gente vai muito para um lugar também maniqueísta do bem contra o mal, né? Então, a empresa que Faz faz, de enfim, propósito, de né? Ela propósito, que é sacana, que não está nem aí para ninguém e está fingindo. É claro que eu sempre digo, nas aulas de propósito, né, marcas com propósito, os alunos falam, poxa, mas essas marcas são cretinas. É bom, pode ser, pode ser. Não sou eu que vou defender toda e qualquer organização, a gente sabe que isso depende da liderança,
dos valores, do que é prioridade, mas a área cinzenta é grande, a gente não sabe muito bem, a gente não enxerga tanto e é difícil. É difícil constituir uma cultura, uma rotina seja capaz de abranger todas essas demandas. Eu acho que existe uma questão concreta que é a metrificação, como a Nath falou, de repente não é tão precisa, falta variável, ou a maneira como eu estou medindo é superficial demais. E isso traz uma margem de erro grande no julgamento do que é ou não aceitável como critério, como índice, como número. E nisso eu estou dando ali um selo, mas tem ali uns pontos que a gente não está percebendo e que precisam ser trabalhados. Existe quem está fazendo só para ter o selo e ficar bem na fita lá no marketing externo, né, nas redes sociais, mas tem também uma dificuldade de colocar em prática esse conhecimento. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho de o que vocês enxergam que são esses descasamentos ou essas assimetrias, sabe? Isso acho que parece um ruído, tipo assim, tem isso, mas tem isso não bate, não casa, ou oferece esse benefício, mas também está pecando desse lado aqui. O que vocês acham que aparece como descasamento? Eu gosto sempre de um que eu falo muito, que é assim, não, a gente tem vários programas de bem-estar, muita coisa. Tem a massagem, tem shiatsu, tem várias instalações, inclusive, Tem a infraestrutura, sala da a meditação. sala da meditação, a sala de descanso. E aí o pessoal de pessoas, né, as equipes de pessoas, as equipes de bem-estar, as equipes de felicidade, quando conversam conosco, falam assim: ninguém vem, ninguém vem na palestra, ninguém usa, poucas pessoas usam. E a primeira pergunta que a gente faz é: mas elas têm tempo para usar? Então, para mim, um grande descasamento é a oferta de benefícios que visam trazer bem-estar numa cultura de sobrecarga e urgência. Se a cultura de sobrecarga e urgência, ninguém vai priorizar fazer alongamento, gente. Ninguém vai priorizar ir na academia, porque a pressão mental para você se manter performando, entregar, dar conta de milhões de coisas em pouco tempo, ela é maior do que o cartaz que diz cuide da sua saúde. Então, essa para mim é a que mais assim mexe com as minhas visas, assim, não vai dar, a conta não fecha. E eu sinto que aqui o risco de você ser, como organização, avaliada como uma organização que está fazendo care washing é gigantesco. O que vocês percebem desses descasamentos? Para Voltando mim, para. pode falar, Jô, fala. Não, eu ia puxar o Depois gancho eu. aí da métrica também, né? Porque é isso, o que que a gente está medindo, né? Quando a gente olha para o que é cuidado de fato, né? E o cuidado dentro do ambiente de trabalho, o que é que a gente está medindo como cuidado, né? E uma coisa é, as rotinas às vezes não são medidas, né? Essa questão da sobrecarga, como é que está sendo no dia a dia. E aí um ponto que me veio na cabeça, assim, que às vezes tem relação, né? Com o care washing, é a empresa falar assim, olha, esse é um ambiente ótimo. Esse é um ambiente que é diverso, pode vir, você vai ser super bem acolhido, vai dar super certo, flexível. Enfim, tem todas aquelas coisas que hoje em dia chamam a atenção do ambiente de trabalho, porque é onde a gente quer estar inserido dentro do ambiente de trabalho, né? Mas aí a gente vai para as atitudes da liderança, e são atitudes de liderança tóxica, né? A gente vai para um ambiente que, na verdade, não vai valorizar a diversidade. Então, assim, a gente aceita até segundo plano, né? A gente aceita, mas aqui não, né? Não faz isso, não faz aquilo. Então, existe um lugar ali que, para mim, cai nesse lugar do care washing também, que é a cultura, a própria cultura. Como é que eu desenho uma Sim. cultura em que eu coloco esse bem-estar na frente, que o líder entenda. Então, assim, olha, eu tenho programas de bem-estar e eu combino com a minha equipe, crio acordos e eu incentivo elas a usarem. Como? Olhando para a rotina de trabalho, para sobrecarga, e como é que eu posso ajudar nisso, né? Então, acho que tem um aspecto aí de cultura maior, que ele é o mais trabalhoso também, que eu acho que acaba fazendo com que a gente tenha muitas coisas que caiam no care wash. Então, assim, eu tenho grupos diversos, né? Eu tenho flexibilidade, mas eu não estou trabalhando a cultura ali da forma mais profunda para lidar com isso, porque vai exigir treinamento da liderança, exige treinamento das pessoas como um todo, né? Da equipe, e existe uma transformação cultural para a gente mudar um mindset que antes era um mindset somente voltado para os resultados, para a gente ter uma coisa de realmente, né, favorecer o bem-estar das pessoas. Então, eu acho que é isso. E aí vem pequenas ações pontuais, né, um happy hour, uma coisa aqui, outra ali, né? Ai, vamos fazer ali grupos de apoio que se reúnem uma vez por ano, né? Um mês de uma palestra, né? E, na verdade, a gente está precisando de ações, né, rotineiras. Então, eu acho que isso, para mim, é um dos pontos. O que você falou se conecta com o que eu ia falar, né? Que assim, uma das coisas que mais me incomoda
é essa sensação de que basta ter um bom pacote de benefícios, entenda. Eu tenho academia, eu tenho meditação, eu tenho psicólogo online, se alguém estiver precisando conversar, eu tenho aqui esse programa, né, que atende as pessoas. E veja, eu não acho que isso é ruim, tá? Eu nem acho que isso é desprezível, pelo contrário, eu acho que é Sim, um claro. excelente Ah, começo. maravilhoso. É. Você ter um bom pacote de benefícios em que você permite que o seu colaborador tenha acesso a coisas que de repente ele nem conheceria. Quantas pessoas de repente tiveram contato com um psicólogo porque a empresa tem esse Com programa, certeza. né? Então isso é fantástico. Mas o que que me incomoda? Eu tenho vários benefícios. Tudo que pode ser contratado, a empresa faz, porque ela é uma empresa que está preocupada com isso. Mas isso que a Joana falou, que é olhar para dentro, para a cultura, para as ações, para as atitudes, para o dia a dia, isso muitas vezes não acontece. Então, eu estou dando um remédio que é atividade física, psicólogo, meditação. Eu estou dando vários remédios, mas não é nada disso que a pessoa precisa, né? Ela não está precisando desse tipo de solução agora. Ela está precisando cuidar da sobrecarga de trabalho, da falta de Uhum, recurso. De repente, ela está fazendo uma coisa que ela não sabe fazer e ela não tem treinamento para isso. uhum, Ela tem uma equipe tóxica porque as pessoas são incentivadas a competir umas com as outras. uhum. Não tem um ambiente de segurança psicológica, onde ela pode conversar com o líder quando ela tem um problema pessoal e precisa de alguma flexibilização. Então, são várias coisas que, na verdade, aqui, do ponto de vista da neurociência, a gente sabe que são muito mais tóxicas do que fazer ou não fazer atividade física, ir ou não fazer uma meditação. Tudo isso contribui, ajuda, mas isso não resolve se o problema for outro, né? Se o problema não é porque eu não paro e respiro, eu não tenho tempo de pausa. Eu não tenho tempo de pausa porque eu não posso pausar, né? Então é a velha história. Tem lá uma sala de descompressão, mas ela fica aberta só na hora do almoço. Quer dizer, se eu precisar descomprimir no meio do Três da dia, às três tarde, da tarde, que eu acabei não de está sair de uma reunião autorizado. Não difícil, eu não pode. posso descomprimir, Não, Você não entendeu? tem Eu direito, tenho que me gente, de virar. estar com problemas às 3 da tarde. Entendeu? Lide com isso. meio-dia. A hora de Então, resolver isso é meio-dia, gente. é meio-dia. Então, esse descasamento entre o que as pessoas precisam, o que está sendo um ofensor do bem-estar dela, o que está gerando um estresse desnecessário e o que está sendo oferecido. E aí, muitas vezes, o que eu sinto e que se conecta com o care é assim: ah, mas a empresa faz tudo que pode, né? A Uhum, empresa já dá aqui, olha esse pacote de benefícios maravilhoso. isso. Tipo, fiz a Ok, minha assim, parte, eu fiz a é minha parte. legal, É, eu fiz a minha parte. É legal, mas você está lavando suas mãos para um problema que é o verdadeiro problema, né? Sim. Geralmente é o verdadeiro problema. Então, isso é o que mais me incomoda, assim, né, Sim. nessa discussão. Thaís, até sendo um pouco repetitiva com o que eu já falei no outro café, porque eu acho que essa visão que você trouxe entra muito na responsabilização do indivíduo pelo seu bem-estar. Lembrei disso também. Eu Então, falei, é ih, isso, eu te dou academia, eu te dou psicólogo, eu te dou um vale-refeição maneiro. Cara, isso tudo é maneiro e tem que ter, né? Ninguém tá falando que tem que ter sim. Você tem tudo isso aqui. Agora você se vira. Aqui dentro, eu faço o que eu quero. sim, Então, é isso. quando a empresa não se. Porque quando ela faz só isso, ela joga a responsabilidade para o indivíduo. Mas o problema, ele é sistêmico. Não tem jeito. O indivíduo tem que cuidar, tem que se cuidar. Ele precisa ter formas de se cuidar. Então, a empresa, né, está fazendo, está Está facilitando essas formas dele facilitando. se cuidar. Mas o que que ela, enquanto sistema, e aí quando você diz, o que que eu faço com a carga excessiva de trabalho? Joana deu vários exemplos. O que que eu faço com um líder tóxico, uma equipe que não trabalha de forma colaborativa? Eu lavo as minhas mãos porque o que eu podia responsabilizar o indivíduo já está na mão dele para ele resolver. E Sim. aí a gente continua no problema. E aqui eu acho que eu nem coloco como valor, assim, como juízo de valor o que é mais importante e o que não é. É porque eu acho que o problema, a questão ela é tão sistêmica que se ela não for toda encadeada, se as soluções não forem encadeadas, elas ficam uns Elas são falhas, tapa-buraco né? que não exatamente, que vai gerando falhas, né? Então, eu lembrei de um exemplo recentemente que eu vi acontecer, né, teve um curso sobre bem-estar, sobre coisas, né, do tipo super, super relevante, assim, com gente muito boa. E aí é uma empresa
comprou, pagou a inscrição para todos os funcionários. E aí as pessoas estavam meio chateadas, a liderança, né? Porque as pessoas não participaram. E aí Uhum. todo mundo, porque tem que participar. E eu perguntei, eu falei, mas vocês disseram para as pessoas que elas podiam parar de trabalhar para participar? Porque era durante o dia. Sim. Aí a resposta foi que não, né? E é difícil. Não. E um não quase assim. Mas como é que a gente vai falar para as pessoas não trabalharem? Ué, mas então você comprou um negócio da inscrição. Então, é isso. Você comprou a inscrição, você responsabiliza o indivíduo para dar um jeito de resolver aquilo. Mas você, enquanto sistema, não permite que a pessoa, Não que criou o indivíduo estrutura para aquilo dar resolva o certo. problema. Nem Não, e é Não flexibiliza isso. as tem, não faz, é entregas, uma conta né? que não fecha. Não, e parece que não pensa, né? Você tem uma frase que eu gosto muito, Nath, que você fala para os alunos, às vezes que assim, a gente não consegue ter, não vou lembrar direito, mas assim, a gente não consegue ter novas respostas fazendo as mesmas perguntas. Como é que é a tua frase? Não é É, essa? mais ou menos Mais isso. ou menos isso, né? Novas respostas precisam de novas perguntas. E a minha impressão é que assim, o desafio é novo, mas a gente está tentando resolver com as ferramentas do passado. Então a Isso, empresa isso. segue fazendo a mesma coisa que ela sabe fazer. O que muda é o que eu coloquei, a cor, né? É verde, é azul, é amarelo, é cor de abóbora, mas eu continuo oferecendo quadradinhos. E as pessoas precisam de triângulos. E aí a gente não está conseguindo, e acho que é um ponto importante a gente lembrar, que é o grupo responsável por buscar essas soluções e promover a mudança está dentro dessa lógica. Então, o RH, a equipe de pessoas, a Sim. equipe de felicidade, a liderança, eles estão todos imersos nesse ambiente que muitas vezes tem uma lógica, né, de hiperperformance, de felicidade tóxica, de julgamento, de baixa. E aí não tem. E aí é muito difícil você enxergar. Então, a gente enxerga fenômenos como uma liderança que está sendo treinada para cuidar de saúde mental, sendo extremamente julgadora, crítica, antipática. Né? A gente tem cenas dessas na nossa trajetória. Isso assim, claro, essa pessoa também está no seu limite. Como é que ela, no seu limite, vai ter paciência, boa vontade, disponibilidade e vai parar para pensar que, sim, entre a entrega do trabalho, a meta, que garante muitas vezes lá o teu extra no final do ano, quando a empresa fecha as entregas, né? A sua entrega de trabalho para garantir que você seja bem avaliado e tenha chance de ganhar uma promoção, uma progressão de carreira, ganhar mais dinheiro, prover para sua família, atingir seus objetivos entre isso. E o treinamento, perdão, eu tenho que entregar minhas metas, que é sempre isso. Entre o trabalho e se alimentar bem, o trabalho. Aí eu como qualquer coisa que tenha em casa de qualquer jeito, uma comida pronta, uma comida que eu compro na rua, mesmo não sendo saudável, essa é a minha preferência. Entre o trabalho e parar para ir fazer atividade física, meditar, alongar, o trabalho. Então, na nossa cabeça, a gente precisa entender que o trabalho ele é uma prioridade em termos de hierarquia, porque ele garante o seu sustento do ponto de vista financeiro, que garante a sua motivação básica. Você não tem abrigo, você não come, você não tem saúde, se você não tiver dinheiro para tudo isso. Então, a gente não pode querer fazer com que as pessoas escolham sozinhas entre uma pressão por entrega e produção e cuidar do seu bem-estar, entender que elas vão privilegiar o bem-estar. Quando a gente vê pessoas que fazem esse movimento, quase sempre, sou capaz de apostar, são pessoas que tiveram um quadro de burnout, que passaram por uma situação gravíssima, que tiveram perdas importantes nas suas relações e, a partir dessa experiência, elas ressignificam a relação com o trabalho. Mas até lá, E, não, E eu isso é acho, muito Ana, certo, né? desculpa. Nada. Isso é muito certo, assim. Quando a pessoa ressignificou isso, ela geralmente já teve um ela exemplo ou sofreu. ela própria viveu isso. E acho que quando você estava falando, a minha sensação é a gente precisa realmente virar essa chave de que não é uma coisa ou outra, né? Eu não tenho que escolher entre ser produtivo, ter as minhas entregas, bater as minhas metas e ter saúde. Na verdade, eu preciso fazer as duas coisas coexistirem e elas, quando elas coexistem, isso é muito melhor, né? Isso é muito mais saudável, isso é muito mais sustentável, isso traz benefícios, eu produzo mais, eu sou mais rápido. Então, do ponto de vista do cérebro, né, não é para competir essas duas coisas, né? Se eu me alimento mal, certamente eu não estou entregando o Não vai melhor produzir bem. da minha capacidade de entrega, né? É Só que as pessoas fisiologia, estão né, tão gente? acostumadas,
pessoas estão tão acostumadas, não, mas eu vivo aqui com 2 litros de café, meia dúzia de chocolate, um hambúrguer e eu estou produzindo. Eu sei, mas e se Uma você gaveta comesse Ótimo. cheia de direito? biscoito recheado. Isso. Mas e se você comesse direito? Será que isso não seria muito mais fácil? Será que você não sentiria menos sono, menos cansaço, não trabalharia mais rápido? Só que fazer essa conta é muito difícil, né? É difícil. Provar isso é Iniciar a muito difícil. mudança, né? E ter espaço para testar isso, tem que ter espaço. Tem que chegar e falar assim, não, pode parar e fazer o treinamento de saúde mental. Pode parar e descansar no final de semana, que eu não vou ficar te mandando mensagem. Pode renegociar o tempo da entrega. Pode pedir ajuda se precisar. Que é para a pessoa poder viver essa experiência e entender isso que a gente está falando, né? Sentir isso. Nath ia falar alguma coisa? É. Não, eu ia só, eu ia falar exatamente o que a Thaís falou. É que eu acho que quando a Ana fala, né, da meta e do que eu tenho que decidir entre a meta e a saúde, é porque na conta da meta não entram vários fatores que pesam, inclusive financeiramente, para a pessoa e para a empresa. A gente não contabiliza isso. Então, Uhum. posso trabalhar melhor, eu posso dar o meu melhor e eu posso trabalhar por mais tempo. Porque quando eu tenho um burnout, e aí voltando de novo no nosso café anterior, que a gente falou que as máquinas quebram, né? E eu falei, não Aham. dá o ser humano pode quebrar para você consertar. Sair de um burnout não é tirar férias e voltar. Sair do burnout significa muito tempo de recuperação, significam Sim. coisas que muitas vezes não retornam. Então, é como se, fazendo de novo o paralelo com a máquina, é como se a gente estivesse diminuindo a nossa vida útil. Porque quando a gente brinca com a Isso. saúde, né, quando a gente não leva a saúde a sério, a gente está diminuindo a nossa vida útil. E quando eu digo útil, eu não estou falando útil para ficar trabalhando a vida inteira, né? É útil no sentido amplo da palavra, Uhum. Sim. né? Amplo da De palavra viver a vida vida. mesmo, né? A vida como, né? Como Exatamente, um todo. com tudo que ela tem, né? É. Com o trabalho, com as relações, com tudo que a gente precisa fazer. Então, eu acho que não entra, eu concordo com a Thaís, não entra nessa conta, e tem que entrar, Tem que né? Porque entrar. senão fica meta pela meta, e aí A a meta sempre saúde ganha. ela vai embora, né? E aí eu acho que um ponto importante aqui que a gente vê, essas mudanças podem trazer pra gente de fato, né? Que eu acho que é o que tá ali dentro do que a Ana falou que a gente tá esperando há anos, né? É que as pessoas entendam que falar de bem-estar e saúde mental não é só um benefício, o salário Perfumaria. emocional, como chamam, né? Não, a gente está falando de ser algo estratégico para as empresas, né? Então, a gente precisa trazer dentro das metas. Eu vou construir uma meta para minha empresa para o próximo ano. Eu preciso estar com a questão da saúde mental e do bem-estar ali junto comigo, pensando como é que isso vai ser possível. Eu vou chegar nessa meta, mas o que eu preciso para chegar nessa meta? Se eu ouvi de alguns clientes até, enfim, a gente fez uma pesquisa, um diagnóstico uma vez com uma equipe específica, né, de uma das empresas que estava com vários casos de afastamento, não formalizados como burnout, mas aquela coisa, as Sim. pessoas estão saindo esgotadas, né? E a gente fez um diagnóstico para entender o que estava acontecendo nessa equipe. E uma das coisas que apareceu, por exemplo, foi que a empresa tinha crescido muito durante um período aí, foi ali perto ainda na pandemia, né? Então a empresa tinha crescido muito na pandemia. E aí, o que que a gestão falou? Seguinte, galera, vamos agora dobrar a meta, tá? Agora a gente vai dobrar a meta, chegamos aqui, a gente dobra ela para ficar ainda maior. E as pessoas verbalizavam assim: olha, mas a gente não vai conseguir, porque o cenário mudou. Então a gente estava no período É saindo isso. do isolamento. E as pessoas assim: olha, as pessoas estarem isoladas foi um fator crucial para a gente ter aumentado quanto a Para chegar gente. onde chegou. Para chegar onde chegou. Agora que a gente está saindo do isolamento. Eu não vejo como eu consigo alcançar essa meta. Então você imagina, né, a questão aí, a ansiedade dessas pessoas pensando que, olha, eu já fiz uma coisa que eu nem imaginava que a gente faria. Agora eu preciso fazer o dobro dela? Preciso fazer mais ainda do que isso, né? Então tem que ter a saúde mental e o bem-estar em mente quando você desenha as suas metas, porque não são coisas separadas. Se não tiver pessoas saudáveis, com tempo para poder fazer as suas atividades, priorizando a sua saúde mental e o seu bem-estar, né? Com tempo, com, né, pausa na rotina, que as metas elas estejam num tempo hábil, essas pessoas não vão conseguir te entregar o que você está imaginando, o que você está desenhando como meta. Então, acho que essas mudanças que a gente está vendo, tanto do burnout entrando como doença ocupacional, tanto agora a gente tem a avaliação dos riscos psicossociais, a lei de certificado, a gente vê um movimento para que as empresas de fato considerem esse um fator estratégico
para que elas tenham equipes e empresas que sejam sustentáveis ao longo do tempo, porque senão, é o que a Nath falou, né? Vai todo mundo quebrar, daqui a pouco você não tem mais ninguém na sua empresa, você perdeu toda a parte de conhecimento da empresa, não tem quem performe. Também não é algo que vai ser sustentável ao longo do tempo, né? E aí, para a gente já ir caminhando para o nosso final, que senão a gente vai ficar horas, Três como horas. sempre. Exato. Eu queria perguntar para vocês, né? O que que vocês veem como medidas que as empresas poderiam implementar que não cairiam no care washing, né? Na coisa só para as Para não pessoas ganhar o verem a selo de maquiagem, care washing para não nas ganhar o redes selo de sociais. care washing e para a gente caminhar, né? De novo, estamos em janeiro, mês da conscientização de saúde mental. Então, aqui é a conscientização, gente. Quer dizer que a gente precisa fazer coisas durante o ano inteiro para lidar com a saúde mental e o bem-estar, né? Então, o que que as empresas poderiam implementar pensando em, de fato, criar ambientes saudáveis para as pessoas e, enfim, para o negócio também, no final das contas, né? Minha mensagem é um pouco para incentivar, né, ali as áreas que são responsáveis por olhar para isso a terem um pouco de coragem de desafiar ali um pouco o status quo, né? Então, métricas que ajudem a provar que elas precisam olhar para questões mais profundas, né? Então, é a sobrecarga. O que está acontecendo com as pessoas, né? Quais são os ofensores desse bem-estar? Quais são os fatores psicossociais que, de repente, não estão ajustados? Identificou isso? Agora é tentar tratar isso, né? Tentar olhar para quais são as medidas que vão resolver esse problema. E aí, acompanhar, melhorou? Como é que as pessoas estão se sentindo? Porque o que a gente percebe muitas vezes é o cliente vir até a gente pedindo ajuda, a gente pergunta o que que ele tem, ele fala, não, a gente já faz muita coisa. A gente faz coisa dessa que a gente tem esse pacote de benefícios, a gente tem uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada semestre, palestras sobre esse assunto e acabou. Tá, mas e como é que se mede se isso está tendo efeito? Como é que você mede se as pessoas estão se sentindo bem? Ah, tem a pesquisa de clima que às vezes acontece a cada 2 anos. Caramba, mas isso é suficiente E para que não você mede, saber né, esses fatores, né? Porque e que não não pega mede esses essa questão fatores do saúde Não tem mental e bem-estar, né? detalhamento, né? Não tem exato. detalhamento. É muito frágil o indicador, né? Muitas vezes a gente pega a pesquisa de clima da empresa para analisar, para ajudar, para tentar dar um norte, falta informação. E falta mesmo, porque essa pesquisa ela tem uma função, né? Que não era inicialmente essa. Então, é importante olhar para a construção desses indicadores, monitoramento e realmente tentar tratar a questão chave, né? O que está causando desequilíbrio e como resolver esse desequilíbrio. E cada ano, cada mês, cada semestre, o desafio pode mudar e tudo Cada bem. O equipe, importante é a né, gente pode estar ter coisas sempre diferentes. monitorando. Sim. É. Então, Eu para acho mim, que esse é o caminho. eu vou assim, os caminhos para mim são os treinamentos, são as mentorias, são as pesquisas, as soluções vão cair no que a gente já discutiu muitas vezes e na densidade que isso tem que receber para que a transformação aconteça. Mas acho que um desejo que eu tenho, já que a gente está aqui, ó, conscientizando, eu lembro de uma turma recente que eu tive há pouco tempo e discutia um desses cases de empresa que tem um ambiente Sim. fantástico, maravilhoso, milhões de benefícios. E aí, galera, o que vocês acham dessa empresa? E aí a turma falou assim: cultura com cheirinho de burnout. E eu achei essa expressão maravilhosa. Cultura com cheirinho de burnout. Então, o que eu queria que acontecesse? Que as empresas, as organizações, os responsáveis começassem a entender que cuidar de saúde mental, cuidar de bem-estar, não tem nada a ver com construir um ambiente idealizado, sabe? Perfeito, divertido, alegre, irreverente. Não é sobre isso. Gincana. Gincana, não é a Meu gincana da Deus. felicidade. Não é sobre isso. Na verdade, a segurança psicológica não é sobre ter pessoas felizes o tempo todo. A segurança psicológica é um eixo determinante para você ter saúde mental e bem-estar. É sobre você ser capaz de lidar com as coisas difíceis, de Uhum. falar sobre o que não está bem, de entender que você chegou no limite e ninguém te julgar porque você chegou num limite. Então, é o oposto disso. Muitas vezes é você ter um espaço relativamente simples, com um bom pacote de benefícios, mas onde as pessoas estão confortáveis para serem elas mesmas, para colocarem seus limites, para levantarem a mão quando tem um problema, né? A gente tem projetos que a demanda é essa. O que você quer? O cliente fala, eu quero que essa equipe seja capaz de levantar a mão quando entenda que há uma limitação para que a gente não tenha um problema mais grave em seguida. Então, isso está muito ligado a um ambiente que está longe de ser esse estereótipo instagramável da felicidade, sabe? Não é um hype.
é espaço para o processo emocional e a nossa capacidade de lidar com isso de maneira madura, que é o que a gente deveria esperar de organizações que, de fato, têm um ambiente saudável. E é aí que a gente ganha todas as vantagens que a gente sabe. Então, acho que o meu desejo é isso, que eu não tenha mais uma aula onde eu apresento um case e a turma fala cultura com cheirinho de burnout. Por quê? Porque a gente sabe que na fotografia tá lindo, mas na vida real vem junto uma meta impossível, uma cobrança, uma responsabilização do indivíduo, tudo isso que a gente sabe que faz mais mal do que bem no fundo do fim. Perfeito. Muito bom. Muito bom, Ana. Fiquei aqui pensando que isso tem a ver com o que quando a Joana falou, na verdade, acho que a gente começou essa conversa, né? Eu, minha mensagem, eu acho que é para as pessoas entenderem que isso leva tempo. Porque eu acho que quando a gente faz toda essa maquiagem aí do Kerosene, e aí da empresa cheirinho de burnout, isso é muito É bom. muito É bom. muito bom. É que são as Resume muitas É bom, coisas mas é empresas. ruim, né? invisíveis. Muito. Não, é muito, é muito. E aí o que acontece é uma necessidade, e aí eu acho que é uma necessidade de mão dupla, tá? De mostrar que alguma coisa está sendo feita como algo que é um resultado do que está sendo feito. Então, visualmente, e a vida gincana, para ficar tudo bem, elas dão um pouco essa sensação. Mas a gente sabe que mudar comportamento e mudar a cultura de uma organização inteira Nossa. leva tempo. Então, eu acho que ter consciência de que ações imediatas são importantes, sim, porque a gente precisa de algum retorno mais rápido, mas acho que olhar com cuidado para o que precisa ser mudado e entender que algumas coisas vão levar mais tempo, às vezes mais de ano, para ser mudado, e que precisa de um Sim. processo. Então, quando a gente tem conhecimento do processo e paciência para lidar com ele, a gente sabe que isso é difícil em qualquer área da vida, né? A gente vai chegar num resultado. Então, acho que entender, e aí eu acho que entender o tempo é uma questão de sabedoria, sabe? Eu acho que as pessoas sábias sabem Perfeito. esperar o tempo das coisas, assim. Então, acho que meu recado fica no cuidado com o tempo que as coisas precisam para fazer, para não se atropelar e deixar de fazer o que é necessário. Perfeito. E do meu lado, né, pra gente ir fechando, acho que tem um pouco a ver com essa questão estratégica que eu tava falando, né, e que a gente já fez também projetos relacionados a isso, que é a gente levar de fato para alta liderança essas questões relacionadas à saúde mental e a bem-estar, para que isso, tudo que vocês falaram, né, consiga acontecer da melhor forma, porque não adianta a gente ter o RH engajado, a gente ter um líder ou outro engajado, quando a gente tem uma cultura e uma estratégia de empresa que não considera isso, né? Então a gente precisa, sim, nesse momento, principalmente, que as pessoas entendam que isso realmente tem valor, porque as pessoas que estão lá ditando um pouco o ritmo da empresa e olhando para os resultados de forma ali com prioridade, né? Que isso de fato é relevante, que isso é uma prioridade, que isso precisa ser olhado no dia a dia, porque eu acho que depois que isso é entendido as outras coisas também começam a ser um pouquinho mais fáceis, porque aí eu posso negociar, eu posso falar, né, que olha, eu tô fazendo isso porque tá acontecendo esse fator, e isso não é, eu não preciso defender uma tese, né, para que isso seja aceito ali dentro da empresa, não preciso estar ali defendendo com unhas e dentes, porque tá todo mundo dentro do mesmo, Alinhado. é, exato, está todo mundo alinhado dentro da mesma visão do que a gente quer para a cultura, né? Então, acho que isso é um ponto super importante que a gente precisa trazer também para a gente possibilitar que isso aconteça ao longo do tempo, né? E também que as pessoas, vou dizer aqui, né, um pouquinho, tem aplicativos, tem benefícios, tem tudo mais, né? Mas que as pessoas consigam de fato falar e dentro da equipe, né? O que que a gente está fazendo? Como que a gente está fazendo? Vamos fazer pessoalmente, talvez? Vamos sair um pouco também dessa coisa do individual, para a gente começar a criar uma lógica coletiva de cuidado, né? Então, acho que isso é super importante também. Perfeito. Bom, mais alguma coisa, gente? Alguém mais quer falar Eu algo? quero só lembrar que a gente traz o modelo do homeostase organizacional, né? O nosso trabalho Perfeito. com a Nêmesis e o modelo de homeostase organizacional é justamente como que, a partir do conhecimento da neurociência aplicada às organizações, você constrói essa lógica, essa perspectiva, essa atuação da liderança, esse trabalho que vai unir saúde e performance, né? Que vai fazer o que a Thais falou, vamos parar de separar
Vamos entender a latência do tempo, como a Nath está trazendo, vamos colocar isso de pé. Então, não precisa ser algo que é colocado para as organizações com um foco apenas no atendimento clínico, ou seja, no cuidado com a doença. Ele pode ter um caráter de aprendizado, de desenvolvimento, né, de antecipação de problemas, pode e deve, e ele pode ser feito respeitando a maneira como o cérebro funciona, a natureza humana e os desafios organizacionais e a necessidade dessa organização. Então, isso é possível. Isso é baseado em Perfeito. ciência e é algo que a gente faz. Então, lembrar que É, o meu estágio organizacional, inclusive a pesquisa, é o nosso lance. Então, quem entende que essa discussão é importante, quem quer ir além e não correr risco de ganhar o selinho do Care Washing em 2025, entra em contato com a conta gente, com a gente. procura saber sobre a pesquisa de homeostase organizacional, que é uma pesquisa de clima diferente que a gente faz, sobre os treinamentos para liderança anti-burnout, sobre o trabalho que a gente faz com as mentorias, porque a gente pode dar a mãozinha para essa organização e ajudar a ter, acho que, profundidade e densidade nessa atuação rumo a esse futuro aí É. mais equilibrado. É a prevenção, né? A gente ajudar as É a empresas a prevenção. não chegarem nas questões de saúde mental, de Exatamente. burnout, né? Que a gente vê por aí. Muito bem, muito bom Economizar lembrado, A não dinheiro. gente. quebrar a máquina. Não quebra a Não quebrar máquina, a gente. máquina. Não quebra, gente. Bom, é isso. Obrigada, Perfeito. gente. Foi Muito bom. ótimo. Mais um Ótimo. café. Nos Yay! vemos no próximo café. Beijo. Pessoal, comenta aí, compartilhe também. Fala o que que vocês veem dentro das O organizações que vocês relacionadas à acham saúde sobre esse mental. tema, né? O que que vocês estão achando? E quais são as ações legais, às vezes, que a empresa faz também, né? Então, conta pra gente cases também de Elogio. sucesso, né? É, tem empresas que também fazem coisas muito, muito legais, então conta pra gente aí. Beijo, gente. Perfeito. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.